Você já parou para pensar que no universo Marvel, um sujeito cego vestido como capiroto e que tem por hobby amaciar vagabundo na base da porrada é um dos poucos personagens efetivamente praticante de uma religião? Seria heresia ilustrar um personagem tão violento como adepto da doutrina cristã? Há alguma ligação entre o Demolidor e os guerreiros santos da Idade Média? Imerso em tanto caos, corrupção e violência, o que aconteceria se o herói perdesse sua fé em uma força maior? Fica comigo nesse vídeo, pois vamos bater um papo sobre como o cristianismo é parte indissociável do personagem Demolidor. Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos ao Falha Crítica. Neste canal, falhamos em criticar, mas insistimos, sempre trazendo opinião, cultura pop, storytelling e, sempre que possível, uma pitada de RPG. E o assunto de hoje é o Homem Sem Medo, um herói urbano que já tinha status cult no mundo das HQs, e que após ganhar sua série live action caiu nas graças do público, e que possui uma característica pouco explorada no mundo dos heróis, a religiosidade. E se curtiu o tema, curta também esse vídeo e nos ajude a entender que tipo de conteúdo produzir por aqui. Agradeço por ter achado esse tema. No mundo das histórias em quadrinhos, a religião é raramente abordada, e isso se reflete nas séries e filmes adaptados. Contudo, o Demolidor é um herói cuja crença católica é parte fundamental de sua jornada, moldando sua personalidade e guiando seus esforços. Essa camada de religiosidade só surgiu em 1986, quando houve uma espécie de reboot do personagem, pelas mãos de Frank Miller, autor também da aclamada Batman, o Cavaleiro das Trevas. Assim, a queda de Murdock por Miller redefiniu o personagem no imaginário de seu público. É importante ressaltar também que o título original dessa HQ é Born Again, subtítulo ora adotado pelo Disney Plus para sua série do Demolidor, mas que não adapta propriamente o mesmo arco retratado na HQ de Miller. Born Again, ou Nascido de Novo, é uma expressão que em inglês é facilmente identificada como bíblica, extraída do Evangelho de João, mais precisamente da passagem que Jesus conversa com Nicodemos. Desde o título da HQ, Frank Miller deixa claro a relação do personagem com a religião, e é óbvio que isso não é de todo uma revolução. Embora o universo Marvel disponha de deidades tangíveis como Thor, Zeus ou mesmo os Celestiais, muitos personagens são descritos como adeptos de religiões tradicionais. Steve Rogers e Peter Parker são protestantes, embora não se esclareça em qual denominação religiosa congreguem. Natasha Romanoff é ortodoxa russa não praticante. Kamala Khan é islâmica e Benjamin Green é judeu. Tem também Kurt Wagner, conhecido pelos íntimos como Noturno, que nos mostra que talvez os quadrinistas apreciem a ironia de heróis religiosos com aparências diabescas. Estes são apenas alguns exemplos, mas o ponto é que, por exemplo, na maioria das cidades no ocidente, dificilmente você andará mais de meia dúzia de quadras sem topar com a igreja, mas essa abundância de templos religiosos não se converte nos cenários das HQs. Também há pouquíssimas referências ao Deus cristão nas histórias, o que, como já disse, se reflete nas obras adaptadas. Esses caras são lendas, são basicamente deuses. Só existe um Deus. E tenho certeza que ele não se veste assim. A simbologia nas histórias do Demolidor é muito rica, não se limita à religiosidade. A justiça é personificada como uma mulher cega, segurando uma balança em uma mão e uma espada na outra. Sem olhar a quem, ela deve pesar a culpa e executar a justiça. Não por acaso, Matt Murdock é um advogado cego que senta porrada nos malfeitores de sua cidade. Sua saga instiga reflexões sobre justiça e responsabilidade legal. O tema é recorrente em personagens como o Justiceiro e o Rei do Crime, expostos a traumas violentos e talvez irreversíveis. Ou mesmo em Elektra, descrita como alguém profeticamente destinada ao assassínio. Sob um viés determinista, é possível questionar até que ponto tais personagens são completamente responsáveis por suas naturezas e ações. Voltando às simbologias cristãs, o nome de batismo do Demolidor, embora escolhido antes do reboot de Frank Miller, traz alguns pontos interessantes. Matthew é o equivalente na língua inglesa a Mateus, como o apóstolo, que oferece no capítulo 23 de seu evangelho, ao relatar falas de Jesus, reflexões interessantes sobre hipocrisia, corrupção e cegueira. Já no capítulo 25,
Mateus nos traz lições de Cristo sobre caridade e justiça social, algo muito presente na jornada diurna de Matt, e o trabalho jurídico pro bono oferecido pela Nelson e Murdoch. O trabalho promocional da segunda temporada foi fortemente inspirado na arte religiosa, evocando obras como as de Caravaggio, O Juízo Final de Michelangelo e São Sebastião de Rubens. Esse paralelo com figuras religiosas na série é refletido nos temores de Claire em relação ao destino de Matt. A única coisa que me lembro da escola dominical é que os mártires, os santos salvadores, acabavam sempre do mesmo jeito. Ensanguentados e sozinhos. Sendo bem direto ao ponto, não. A religiosidade do Demolidor não é contraditória com suas ações violentas, a não ser que esqueçamos que a doutrina cristã ao longo da história não rejeitou completamente o uso da força para a promoção da justiça. A Bíblia apresenta diversos exemplos de conflitos em que a violência foi empregada em nome do bem maior, como as batalhas travadas por Davi, a destruição de Sodoma e Gomorra, ou até mesmo o episódio de Jesus expulsando energicamente os vendilhões do templo. A teologia cristã, em muitas tradições, distingue a violência injusta da violência justa. Isso é observado no conceito de guerra justa, desenvolvido pelos grandes teólogos e santos, Agostinho e Tomás de Aquino. O Demolidor, portanto, é um guerreiro que luta não por vingança pessoal, mas para proteger inocentes de sua cidade, estabelecendo um senso de justiça que não está longe dos princípios bíblicos de defesa dos mais fracos e oprimidos. Assim, sua fé e sua cruzada contra o crime coexistem, não podendo ele ser considerado um hipócrita ou um herege. Contudo, segundo o próprio conceito de guerra justa, Murdoch contraria a primeira condição fundamental para que a guerra seja moralmente aceita. O vigilantismo do Demolidor poderia ser visto como um desvio da doutrina, que exige autoridade legítima de quem promove a guerra. Mas não podemos também esquecer que Matt se recusa a matar seus oponentes. Mesmo quando os vilões representam uma grande ameaça à sociedade e não apresentam qualquer desejo de redenção, o Demolidor insiste em considerar ao rival uma chance de pagar por seus pecados neste plano de existência. Nem sempre nossas autoridades legítimas agem com o mesmo grau de misericórdia. E ainda temos aquele lance pacifista sobre dar a outra face, certo? Bom, quanto a isso, preciso passar um pano imenso pro Demolidor. Ele já deu todas as faces possíveis, esse camarada apanha demais. O excelente artigo de Carlos Calda compara o Demolidor aos cavaleiros medievais. Embora não pertença a nenhuma ordem sagrada, a menos que os defensores tenham sido ungidos em alguma saga que eu desconheço, o herói incorpora valores como coragem, lealdade e defesa dos fracos, códigos de conduta presentes nos chamados ideais de cavalaria. E a história nos mostra que a cavalaria era considerada uma forma de os homens servirem diretamente a Deus. Dessa forma, Matt Murdock pode ser visto como a versão moderna de um cruzado, cavalheiresco e bondoso com os mais necessitados e implacável em batalha contra seus inimigos. O arco mais icônico de O Demolidor é certamente a queda de Murdoch, mas há outras histórias que exploram igualmente bem o lado religioso do herói. Em Demolidor Revelado, a identidade secreta de Matt é exposta mais uma vez, dessa vez por um jornal. Ao processar o periódico, Murdoch se coloca em uma posição complicada, pois precisa deliberadamente mentir que não é o diabo de Hell's Kitchen. À medida em que o processo judicial avança e sua vida pessoal vai se deteriorando, com não apenas Matt, mas seus amigos se tornando alvos de criminosos, o Demolidor é confrontado por uma questão que envolve sua honra e sua fé. Será ele capaz de ir ao tribunal, colocar a mão sobre a Bíblia e negar ser o Demolidor? Matt também é confrontado com o prazer que sente em ser o Demolidor e o conflito que isso causa ao refletir se isso estaria de acordo com os valores de seu Deus. Em Diabo da Guarda, um bebê é colocado sob os cuidados de Matt pela própria mãe da criança, que revela a necessidade de proteger a menininha, por se tratar do Messias renascido. Mais tarde, o Demolidor é levado a acreditar que, na verdade, o bebê possa ser o Anticristo. Enquanto uma série de desgraças começam a aplacar as pessoas mais próximas de Matt, o Demolidor tenta descobrir a verdade sobre aquela misteriosa criança. A trama é interessantíssima e traz personagens como o Doutor Estranho, a Viúva Negra e até mesmo Mephisto. Segundo Caldas, em outro excelente artigo, o Diabo da Guarda aborda as questões do mal, oriundo do orgulho, considerado por Santo Agostinho a origem de todos os outros pecados, por ser aquele cometido por Lúcifer quando de sua rebelião celeste.
Aborda também a questão da fé e da dúvida, mostrando o herói acometido por uma crise de fé, não sabendo mais se poderia confiar ou mesmo crer em Deus. Conflito semelhante foi apresentado na série do Demolidor, quando o herói sobrevive ao desabamento do edifício Midland Circle, mas perde Elektra pela segunda vez. Além disso, gravemente ferido, Matt tem seus sentidos especiais afetados, o que o impede de continuar agindo como vigilante. Isso, por um tempo, mergulha o herói em um poço de autopiedade. O tema central de Demolidor sempre será a justiça, seja ela divina ou feita por mãos de homens. Acreditar na justiça, promover a justiça demanda fé. Fé que, quando manifestada de forma ferrenha, pode ser considerada uma fé cega. Mas a própria justiça é cega. Matthew Murdock é cego. E quando se é privado de seguir a luz por meio dos olhos, há de se encontrar outra forma de fazê-lo. Não à toa, ele é chamado o Homem Sem Medo, pois conhecedor da palavra, ele já foi impelido inúmeras vezes a seguir em frente sem temor. Independentemente das adversidades, o Demolidor precisa transitar indômito pelos vales mais obscuros, pois sabe que tem Deus ao seu lado, e quem tem Deus consigo não precisa jamais ter medo. E se você quer assistir Demolidor Renascido, mas não se lembra dos eventos ocorridos anteriormente, eu fiz esse resumo aqui, compilando 47 episódios em 13 minutos. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!